O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje nos fala, irmãos e irmãs, de 2 olhares diferentes, de 2 maneiras diferentes de olhar as coisas. E uma dessas maneiras de olhar nos salva e a outra nos conduz à morte. Moisés apacentava o rebanho em Madiã e viu esse fenômeno estranho, um arbusto seco, galhos secos e um fogo incendiando, pegando fogo esse arbusto. E passava por lá, passava mais tarde, via, olhava e aquele fogo continuava aceso, mas aquele arbusto continuava inteiro, não se consumia pelo fogo. E ele vai se aproximar desse fenômeno com um olhar, o olhar do curioso, o olhar daquele que quer ver o espetáculo impressionante da natureza, o fato estranho. E ali, no momento em que ele está se aproximando, Deus fala com ele, convida ele a ter um outro olhar. Não chega perto, olha para longe, olha de longe, tira as sandálias dos pés, porque você está pisando num terreno sagrado, porque eu vou me comunicar contigo através dessa imagem, desse arbusto, dessa sarça que incendeia, que está pegando fogo, mas não se consome. O amor de Deus, a presença de Deus é sempre colocada e expressa na Bíblia como fogo. Estar perto de Deus, se aproximar perto de Deus é se aproximar de um fogo, o fogo de um grande amor que nunca se apaga. E esse é o amor que Deus tem pelo seu povo de Israel. Ao mesmo tempo, o povo está como aquele arbusto seco que não atinge mais nas suas raízes a água viva, a água que faz revertecer, que faz a planta viver, está seco. Como aquele povo tão longe de Deus, já 200 anos morando no Egito, no meio daquela idolatria do Egito, e não se lembra e não sabe mais, perdeu a memória do Deus de Israel, perdeu a memória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
e por isso sofre. Sofre a escravidão, que não é simplesmente um estado socioeconômico, porque os livros de história nos reportam, e todo o mundo antigo dava testemunho, de que os egípcios eram o povo que melhor tratava os trabalhadores. E depois o próprio povo de Israel vai ter saudade do tempo que morava no Egito. Ah, como era bom! A gente descansava do trabalho do lado das panelas cheias de cebolas, e que a gente comia. Então, o povo vai ter saudade daquela vida confortável que eles tinham lá, ao invés de estar no deserto. Então, aquela escravidão que Deus quer tirar, da qual Deus quer tirar eles, não é uma escravidão socioeconômica. É a escravidão de estar longe de Deus. É a escravidão de ter se esquecido de Deus. A escravidão que te faz lançar esse grito, que não é um grito, né? Diz Deus a Moisés: eu escutei o clamor do meu povo. Aquele grito não é um grito de ajuda, é aquele grito animal, aquele grito da pessoa que não aguenta mais, né? Nos anos 70 apareceu uma teoria psicológica do grito primal. Então o psicólogo recomendava as pessoas a irem para um lugar deserto ou para o alto do edifício e gritarem com todas as forças, né? Gritarem como um animal, assim, né? A teoria do primal scream, né? Esse grito da pessoa que não aguenta mais, que está saturada, né? Experimentem fazer isso aí dos terraços dos edifícios de vocês vão ver que aí vão chamar o síndico aí para ver o que está acontecendo. Então, esse é o clamor que Deus escutou, né, daquele povo, um grito dirigido para ninguém, um grito de puro desespero existencial e de pura falta de sentido da vida. Depois tem um outro convite a um novo olhar. São Paulo fala com a comunidade cristã e explica para ela que toda aquela história do Êxodo, a história da saída dos filhos de Israel do Egito, que aquilo tudo era uma figura da verdadeira liberdade que Cristo vem nos dar e que nós recebemos no nosso batismo. Os filhos de Israel atravessam o Mar Vermelho, de um lado das águas do Mar Vermelho eles são escravos, do outro lado eles já são livres. Então São Paulo explica, isso é figura do nosso batismo. Antes da gente passar pela água do batismo, a gente era escravo. Depois a gente se torna livre. Fala da bebida espiritual e do alimento espiritual, que é Cristo. Então, diz aquele alimento, aquela água que brotou da rocha para saciar a sede dos filhos de Israel no deserto, aquela rocha é Cristo. Aquele alimento, aquele pão que caía do céu, que alimentava os filhos de Israel no deserto, é uma figura de Cristo, uma figura da Eucaristia. Então ele convida os cristãos a olharem além das imagens e além dos sinais e entenderem o que Deus quer dizer para eles. E diz, olha, a maioria daquele povo que saiu do Egito não entendeu nada. Tanto é que durante a marcha deles pelo deserto, eles se deixaram levar pela cobiça, se deixaram levar pela idolatria, se deixaram levar pela murmuração contra Moisés, contra Arão. Então, eles não entenderam nada do que Deus estava realizando com eles.
Com vocês pode acontecer a mesma coisa. Vocês podem receber o batismo e não entender nada. Vocês podem receber a Eucaristia e não entender nada. Podem escutar a palavra de Deus, né, e não entender nada, continuar com outro olhar. Então, não aprender a olhar além. E depois, no Evangelho, Jesus também convida esse olhar além das coisas. Eles vão falar com ele, comentar sobre notícias daquela época, uma matança que Pilatos ordenou contra alguns galileus que protestavam, né? Porque Pilatos desviou o dinheiro do templo para construir um aqueduto em Jerusalém. Né? Naquela época, 2000 anos atrás, os políticos tinham essa mania de desviar o dinheiro. Né? Hoje em dia não existe mais isso. Né? Então a gente tem que explicar, né, que isso acontecia 2000 anos atrás. E aí, diante do protesto, ele matou, né, passou a fio de espada os que estavam protestando, que estavam indignados contra esse desvio de finalidade. E Jesus, ao invés de entrar na argumentação política e dizer, não, eu sou contra Pilatos, eu sou a favor de Pilatos, eu sou contra os galileus, a favor dos galileus, não entrou em nada disso. E também lembrou um outro fato que tinha acontecido naquela época. Tinham construído uma torre em Jerusalém, né, a torre de Siloé, e estava mal assentada aquela torre, acabou caindo, matando 18 pessoas. O que o povo dizia desses fatos? Explicava como eu vejo muitos católicos explicando as coisas, né? Deus castiga, castigo de Deus. Então a gente já senta no trono de Deus e já julga e já interpreta que as coisas erradas que acontecem com as pessoas são castigo. Que é uma coisa terrível que nunca devia estar na boca de um cristão, de um católico, dizer uma coisa horrível dessa para ninguém, por nenhum motivo. Dizer, esse mal que aconteceu foi um castigo. Isso é uma palavra de maldição. E Jesus fala isso, né? Às vezes, me lembro, volta e meia aparecem textos nas redes sociais e dizem, com Deus não se brinca. E aí falam de artistas ou pessoas famosas que fizeram alguma zombaria de Deus, fizeram alguma troça da religião e depois morreram de forma trágica, né? Um acidente de carro, um acidente de avião. Aí você diz assim, bom, o sujeito falou, fez troça da religião e depois morreu no acidente de avião. E os outros 350 que estavam no avião também, todo mundo fez troça de Deus? Fretaram um avião só com gente que fazia troça de Deus, né? E caiu todo mundo. Então, é uma forma superficial e ruim, e de coração ruim, de olhar para as coisas, de olhar para as pessoas. O coração de Deus não é assim. Né? Pecou, agora vou te fazer bater de frente o teu carro com outro para você ver como é bom. Não é assim que Deus se comporta. Então Jesus diz, olha, vocês julgam os outros, mas vocês vão morrer da mesma forma se vocês não se converterem. E o que é a conversão? Em grego, metanoia, que quer dizer justamente olhar além, entender o propósito de Deus na vida. Então, olha o que Deus está querendo te dizer com esses fatos, porque Deus nos fala o tempo todo, através dos acontecimentos, através das coisas que vão surgindo, passando diante dos nossos olhos na nossa vida. Deus nos fala o tempo todo. E a gente não escuta. Por quê? Porque não tem esse olhar além, não sabe
entrar no coração e dizer: o que Deus quer me dizer com tudo isso? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me revelar? Qual é o plano dele para mim? Está tudo lá no teu coração. Mas Deus é muito educado. A boa educação diz que quando o outro está falando, a gente fica quieto. Então, se você está com todo o barulho dentro do teu coração, como é que você vai dar espaço para Deus falar? Você tem que fazer silêncio dentro do teu coração, para Ele te falar, para Ele te ensinar, para Ele te mostrar o significado das coisas. E para isso é preciso silêncio, é preciso oração. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja coloca para nós esses textos que nos convidam a ter um novo olhar sobre as coisas, olhar além de tudo e procurar entender o que Deus quer nos dizer em cada acontecimento da nossa vida. Peçamos a graça desse olhar além nessa Santa Eucaristia que vamos receber.